Na semana passada nós falamos sobre 4 virtudes que há em Cristo e que devemos imitar, buscar, para que haja em nós também. Então, só recapitulando aí, primeiro nós falamos sobre alegria, e a alegria é pelo que Cristo é, pelo que Ele fez e pelo que Ele vai fazer eternamente. Quando a minha perspectiva de alegria são essas 3 coisas, o que Ele fez por mim, Ele me amou sem eu merecer. Então eu me sinto completamente amado sem merecer, eu procuro entender e recebo esse amor, isso é minha alegria. E vivo esse amor, olhando para a cruz, para o que Ele fez. Depois, essa alegria vem no entendimento de quem Ele é. E eu agora estou o conhecendo. E 3, Ele disse que está preparando morada. E essa alegria de saber que viverei com Ele eternamente, que nele venço a morte, que nele a morte é lucro. Isso, alegria da salvação. Então, alegria se baseia nessas 3 coisas. Agora, um carro novo, uma compra, uma aquisição, um contrato fechado, encontrar uma pessoa, tudo isso que proporciona alegria ao ser humano é importante, mas é secundário. É importante, mas não é o principal. É importante, mas não é a razão da minha felicidade. São coisas que me deixam ainda mais alegres. Mas alegre eu já sou em Cristo. Essas coisas vão me deixar ainda mais. E a falta delas, ou de algumas delas, não vão me deixar triste, porque a minha alegria não está baseada nessas coisas. Certo? Está em Cristo. Então, se eu tenho, fico mais alegre. Se não tenho, já sou alegre, já sou feliz. Se tenho, fico mais. Se não tenho, não deixo de ser, porque já sou. Porque a minha perspectiva de alegria é Cristo. Certo? Segunda coisa, nós vimos em Filipenses 2, um Deus que se esvaziou, que veio à terra, por amor, que deu o seu filho veio em missão, para salvar a humanidade. Amor, amor, amor e amor, profundo amor, incomparável amor, ousado amor, amor. Terceira coisa, humildade, porque ele sendo Deus, veio em forma humana. Simplicidade é o que a gente vê em Jesus o tempo todo. O tempo todo. No nascimento, numa manjedoura, na sua criação, na sua forma de ser. Simplicidade a gente vê em Jesus o tempo todo. Então, alegria, amor, humildade. Nada de vaidade, nada. Simplicidade. E, por último, nós falamos de unidade. De sermos um só com Ele. E de sermos um só como igreja. Porque se eu sou alegre em Cristo, se eu tenho amor, realmente tenho amor, sou cheio de amor e de humildade, essas 3 coisas, alegria, amor e humildade, na prática, vai me levar a uma unidade, a uma união entre nós. Essa unidade é em Cristo. Tudo que a gente está falando aqui é em Cristo. Alegria em Cristo, amor em Cristo, humildade de Cristo, olhando para Cristo, tendo Cristo como referência, como exemplo, e essa unidade também é em Cristo. Por exemplo, como igreja, nossas diferenças podem nos separar, algumas opiniões podem nos separar, opiniões são diferentes, mas Cristo nos une. O pensamento com respeito a Cristo, ao Evangelho, é um só. O amor, a humildade, a alegria vai nos unir e vai superar
qualquer tipo de diferença. Então hoje a gente vai falar mais sobre isso, sobre a unidade, sobre esse quarto ponto dos 4. Alegria, amor, humildade e unidade. Então hoje a gente foca mais na parte da unidade. Ser um só com Cristo, né? Vamos ler então a partir do 6, novamente o 6, e a gente continua lendo o que não foi lido semana passada. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Só reforçando, olha aqui para mim, o Deus, por gentileza, o Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, Deus Criador, o Deus dono de tudo e de todos, esse Deus imensurável, eterno, infinito, tem a humildade de vir e o amor de vir em forma humana. Ele não se apega a isso, ao que ele é, e vem em forma humana para cumprir sua missão, para obedecer ao Pai, para nos salvar. Então, a gente precisa olhar para Ele e Ele é a nossa maior referência de humildade. Ele é a própria humildade. E esse é o nosso exercício diário, da gente estar sempre se esvaziando. Sempre se esvaziando. Sabe? Todos nós temos grandes qualidades. Em alguns momentos nós vamos falar de algumas coisas que nós somos, que nós fazemos, mas é muito bom que aquilo que você faz assim de principal, aquilo que você tem de maior qualidade, deixa as pessoas perceberem, sabe? Deixa as pessoas descobrirem, deixa as pessoas notarem. Elas vão ver. Eu digo isso porque, às vezes, por exemplo, eu tenho 4 formações, um exemplo. Meu nome é Joaquim e eu tenho 4 formações. E eu encontro a Joaquina, e eu, já de cara, logo, quero que a Joaquina saiba das 4 formações que eu tenho. Um exemplo do dia a dia. E eu, deixa a Joaquina se relacionar comigo pelo que eu sou e deixa ela saber. Em algum momento, sim, pode ser que tenha a ver, dentro de um contexto, que eu fale dessas formações que eu tenho. Mas se ela descobrir, se ela perguntar, ou numa outra oportunidade eu falar, eu acho mais bonito. Aliás, eu acho lindo a pessoa estar se esvaziando e não se apegando a títulos, a cargos e a certas coisas que ela tem, ou possui, ou até mesmo é. E a pessoa, percebendo que ela é parecida com Cristo, e é isso que encanta mais. Aí depois elas vão se conhecendo e a outra pessoa, a Joaquina, fica sabendo que o Joaquim, nossa, mas ela se impressiona com a humildade do Joaquim, pelo fato do Joaquim ser amoroso, ser generoso. Aí depois ela fica sabendo que além dele ser generoso, amoroso e um cristão genuíno, ele também tem 4 formações. Um exemplo, ai que legal! Mas, aliás, esses dias eu estava ouvindo uma pessoa falar sobre isso, que ela, apesar de um alto poder aquisitivo, apesar de ter uma condição financeira muito elevada, ela não demonstra, não é porque podem atrapalhar, porque podem invejar, porque se é uma pessoa de Cristo,
não vai esse negócio, essa coisa mística, exagerada, esse misticismo negativo, essa neura, essa coisa de que eu não vou falar o que eu tenho porque podem invejar e eu vou passar a não ter. Isso não faz nenhum sentido se eu estou em Cristo, porque esse Cristo ao qual eu vivo, me relaciono, ele é maior e me guarda de todos os males, né? Inclusive da inveja. Então, isso é bobeira, esse negócio de não vou falar para que não tenha problema. Não. Mas achei interessante quando eu vi a pessoa falando que evita falar, né, e expressar muito a sua condição econômica, não por isso, por questão de inveja, ou por alguém atrapalhar, mas porque ela quer que as pessoas se aproximem dela sem ter muita noção de tudo que ela tem economicamente, materialmente, e se aproximem pelo que ela é. Pelo que ela é. Aí depois a pessoa sabendo que ela tem, o quanto tem, tudo bem, mas isso não foi o motivo da amizade. Isso não foi a razão daquela amizade ter sido construída. Não foi o motivo daquela aproximação ter acontecido. Isso tem a ver com o que a gente falou, inclusive, aqui no início do culto, né? Dos gregos que foram ver Jesus. Por falar nisso, a referência, para quem quiser guardar, anotar, é João capítulo 12. É lá que tem essa passagem dos gregos que foram ver Jesus, a partir do versículo 20. Eles foram a Jesus só para vê-lo, para conhecê-lo. E Jesus se agradou muito disso. Enquanto muita gente só se aproximava realmente por interesse. Então, o que vocês pensam sobre isso? O que vocês acham? Da pessoa evitar para poder se aproximar dela só gente que nem faz ideia tanto do que ela tem, mas do que ela é. E aí se constrói uma relação e depois ela fica sabendo do que tem. O que vocês acham disso? É interessante, não é? Aham. Então, para mim, eu sempre vejo isso como uma lição de vida mesmo, né? Porque a gente sempre, quando eu tinha uma romância, uma preferência, e isso, quando eu vejo as pessoas que têm esse perfil, aí para mim é assim, nossa, como é muito, né? Aí eu procuro cada vez mais descer. No sentido de não se valorizar. É no sentido de humildade mesmo. Se esvaziar. Cristo é a referência disso. Ele é a referência disso. Quando fala ali, essa parte aqui, ó, que eu acho magnífica, tudo, né? Todo o capítulo, mas quando fala aqui, ó, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Ele não se apegou a isso. E aí se esvaziou e veio em forma humana. Isso é pra gente, isso não é uma lição pra gente. Não se apegue ao tempo de conhecimento bíblico. Não se apegue porque fez curso, fez o seminário. Não se apegue ao tempo de igreja. Não se apegue a cargo. Não se apegue a condição econômica. Não se apegue a nada, porque o próprio Cristo não se apegou e veio demonstrando a humildade e a simplicidade de forma extraordinária. E aí, no versículo 8, humilhou-se, foi obediente até a morte de cruz, por isso Deus o levou ao lugar de mais alta honra, lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todos os joelhos se dobrem, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Aí, no versículo 12, fala, brilhem intensamente por Cristo. Quando eu estava aí, meus amados, lembrando que o contexto é Paulo falando com os Filipos, com a igreja de Filipenses, que estava havendo uma desarmonia, uma falta de união entre eles.
Quando eu estava aí, vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora que estou longe, e detalhe, ele estava preso, mais alegre, mais pregando, mais transbordando, porque era uma prisão apenas física. Na sua mente, no seu coração, no seu interior, Paulo estava completamente liberto, completamente livre. E aí ele diz, agora que eu estou longe, é ainda mais importante que façam. Trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor, pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Deixa eu parar aqui nesse 13. Na versão que eu estou lendo, é a NVT. Então, Deus está agindo, dando o desejo e o poder de realizar o que é do agrado dele. Em algumas versões está escrito que Deus efetua o querer e o realizar. Gente, a gente está aqui falando de amor e humildade, Cristo. O que tem a ver a gente interpretar essa passagem de uma forma mágica ou materialista, do tipo, o que eu desejo vai acontecer. Deus efetua o querer e o realizar. Então, o que eu desejo, aquilo vai realizar, porque Deus colocou esse desejo, então aquilo vai acontecer. Se a gente for para o lado de que é o desejo de Deus, o plano de Deus, a vontade dele, ok. Mas o problema é que muitos vão pegar essa passagem de forma isolada, só o 13 isolado, desconsiderando do 1 ao 12 e do 14 em diante, pega só o 13 e se interpreta desse jeito. O que eu desejo vai acontecer. E o contexto não tem nada a ver com isso. Está dando para entender, gente? Ele está dizendo, Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. É sobre a vontade de Deus. Não é a minha vontade que vai realizar, não é meu desejo que vai realizar. E outra coisa que isso tem a ver com unidade. Eu me uno a Deus, eu me conecto a Deus, eu busco intimidade com Deus, eu me torno um só com Ele, eu me caso com Ele, eu me relaciono com Ele e eu passo a sentir o que Ele sente. E o que Ele sente, que agora é o que eu sinto, o que Ele sente que Ele colocou dentro de mim, me fez sentir também, isso vai acontecer. Ele não só coloca em mim seus sentimentos, Ele me dá o poder, Ele me dá a capacitação, Ele me dá o seu Espírito, através do seu Espírito, Ele me dá forças para que aquele sentimento que Ele colocou em mim, eu consiga praticar, executar, transmitir, viver. É o caso do amor. É o caso do amor. O amar o inimigo, o amar quem não tem nada para oferecer, o amar quem pensa diferente, o amar quem é diferente, o amar quem não merece, assim como nós também não merecemos. Esse amor de Cristo, que é o amar quem não merece, Ele coloca isso em nós. Isso não vem de nós mesmos. Nós não temos, na nossa humanidade, a capacidade de, por conta própria, com esforço, por maior que seja, de sentir esse amor, de viver esse amor. Isso vem de Deus, só Cristo, só a graça, só o Espírito Santo. Então eu preciso me unir a Ele para poder sentir isso, sentir o que Ele sente. E Ele vai me dar o poder de eu realizar o que Ele sente. Não vai ficar uma coisa assim na teoria. O amor não vai ser uma palavra só bonita, ou um sentimento que eu tenho dentro de mim. Esse amor é prático. Eu exercito esse amor com a força do Espírito que colocou esse amor em mim. Tá dando para entender? Tá claro, gente?
Ele coloca o amor e nos capacita a exercitar esse amor. É isso que o versículo 13 está dizendo. E não só amor, a humildade, a sabedoria, tudo. Porque a unidade... Vem aqui, Michele, por favor. Essa unidade é como casamento. A gente se tornou um só. Casamento não é isso? Deixará o homem, pai, mãe, tornarão uma só carne. Então a gente se tornou um. Somos dois corpos, mas ao mesmo tempo somos um. Uma mente, um coração. O que é dela é meu, o que é meu é dela. Não tem isso é teu e isso é meu. É dos dois. Não tem, nós somos um só. Um só. Um só. Um só. Pegou para ela, está pegando para mim. Mexeu com ela, está mexendo comigo. Atingiu ela, está me atingindo. Me atingiu, atingiu ela. Pegou para ela, pegou para mim, está pegando para ela. Eu estou vibrando. A notícia boa foi mais com respeito a mim. Alguém me deu um prêmio. Ela fica feliz como se tivesse dado a ela. Alguém fez algo contra mim. A gente vai sentir. Ela vai sentir como se tivesse feito contra ela. Nós vamos orar para Deus ter misericórdia. A mesma coisa é ela. Premiou ela, sou eu. Aniversário dela, alguém fez alguma coisa por ela. Está fazendo para mim. Fico feliz como se fosse para mim. Isso vale para o bom e para o ruim. Porque nós somos um só. Assim devemos ser com Cristo. Um só. Essa é a vontade de Deus. Ser um só com a gente. E essa é a humildade dele, de habitar em nós. A humildade dele não acabou. Não parou não, continua. A humildade de viver eternamente conosco, de habitar em nós. Não foi só de vir em forma humana, não. É de habitar também no humano. De agora, através do seu Espírito, habitar no humano. Então, ser um só conosco. Um só pensamento. Eu preciso me esvaziar. Me esvaziar do que eu aprendi desde a minha infância. Me esvaziar do que eu aprendi errado. Esvaziar de falsos ensinos que, às vezes, eu aprendi. Um evangelho deturpado, misturado, falso. Eu preciso me esvaziar da falsa religião. Eu preciso me esvaziar daquela religião que veio da minha tataravó e chegou até mim, dos meus costumes. Nossa, eu estou muito acostumado com isso. É muito difícil para mim me abrir para um novo. Mas eu me esvazio desse antigo, desse velho, para receber o novo de Deus. Para receber o evangelho de Deus. Para ser um só com Cristo. Eu me esvazio do que eu acho, do que eu prefiro, da minha vontade, da minha opinião. Eu me esvazio de um pensamento que eu carrego comigo há anos. Obrigado, Luzinho. Há anos eu penso assim, mas eu pensava, porque agora eu me esvazio disso e eu quero pensar como Cristo pensa. Eu me esvazio desse achismo que eu tenho, antigo. Sempre achei que fosse assim. Estou disposto a me esvaziar, porque eu quero pensar como Cristo pensa. Quero que Ele coloque os meus pensamentos na minha mente, que Ele me domine. Quero ser um só com Ele, quero me casar com Ele. Isso é transformador, isso é libertador. E Jesus, para encerrar, aqui, continuando nesse versículo, ele fala: façam tudo sem queixas, versículo 14, nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Leve uma vida pura, inculpável, como filhos de Deus, brilhando como luzes, resplandecendo num mundo cheio de gente corrompida e perversa. Não está difícil de brilhar, porque está muito escuro. Se for um só com Cristo, vai brilhar, porque está muito escuro, vai chamar a atenção. Só que o brilhar não no sentido materialista, humanista, triunfalista. Eu vou brilhar porque eu vou conquistar. As pessoas vão ver o brilho. Não é brilho de sabor de mel. Eu no palco e as pessoas na plateia vendo minha vitória e o meu inimigo. Não é isso. É brilhar no caráter, nas ações e reações das pessoas olharem para nós e como nós somos um só com Cristo, elas olharem para nós e ver, eu vejo Cristo em você. A coisa mais linda que alguém pode te falar nesse mundo passageiro que nós estamos, é virar para você e falar: olha, apesar das suas imperfeições,
Ninguém é perfeito, a gente não está falando de perfeccionismo, mas a pessoa virar para você e falar, olha, amiga, ô meu amigo, eu vejo Cristo em você, vejo Deus em você, eu vejo Deus em você, vejo Deus em você. Aí ele fala, apegue-se firmemente à mensagem da vida, quer dizer, o Evangelho, se apegue ao Evangelho, a mensagem da vida. Então, no dia em que Cristo voltar, me orgulharei de saber que não participei da corrida em vão e que não trabalhei inutilmente. Contudo, me alegrarei, mesmo se perder a vida, entregando a Deus como oferta derramada, da mesma forma que o serviço fiel de vocês é uma oferta a Deus. Eu quero que todos vocês participem dessa alegria. Sim, alegrem-se e eu me alegrarei com vocês. Ele está dizendo, se unam. João 17, eu incentivo, motivo, encorajo, conscientizo vocês a lerem todo o capítulo 17. Eu vou ler do versículo 17 ao 23 apenas. Mas leiam todo o 17. Leiam. Vale a pena. Meditem em todo o 17. O capítulo 17 de João, pessoal, é uma oração de Jesus. É Deus falando com Deus. Preste atenção. O João 17, você vai encontrar na Bíblia, em João 17, Deus falando com Deus. Você vai encontrar em João 17, uma oração de Jesus. Um momento em que Jesus, antes de ir para a cruz, ora. Você sabe que a boca fala o que o coração está cheio. Quando a gente lê João 17, nós estamos entrando e mergulhando, conhecendo. A gente entrou, caímos lá dentro. Estamos conhecendo o coração de Jesus através da oração que ele fez. Vamos saber, Jesus orou. O que ele orou? O que ele pediu? Gente, Jesus orando? Como assim? Filho falando com o Pai, Deus falando com Deus? Vamos prestar atenção aqui nessa oração, né? Vamos saber o que ele pediu. Porque isso nos ensina a pedir, nos ensina a ser, nos ensina como eu disse, o que estava no coração de Jesus, a vontade de Deus. A gente aprende muito reparando na oração de Jesus. Eu vou ler um trecho dessa oração, do 17 ao 23, que diz assim, consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Jesus está falando com o Pai, pedindo pelos discípulos, Pai, consagra-os na verdade, assim como tu, versículo 18, assim como tu me enviastes ao mundo, eu os envio ao mundo. E eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que estejam consagrados na verdade. Versículo 20. Olha o 20, gente. Olha o 20. Não te peço. Jesus orou por nós. No 20, Jesus orou por cada um de nós. Não, mas a gente não estava vivo. Isso aí é na época dos discípulos. Ele orou pela gente, antes da gente existir. Olha só, no 20. Não te peço apenas por esses discípulos, quer dizer, os 11, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Quer dizer, eles vão continuar. O Evangelho não vai parar. Eu trouxe o Evangelho para eles, ensinei e eles vão continuar. E as pessoas que forem tocadas, alcançadas por esse Evangelho, que eles vão continuar, eu já estou orando por elas. Olha só. Por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos eles sejam o quê?
um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. A forma do mundo crer que Jesus foi enviado por Deus, que Deus existe, é através da gente ser, no trabalho, na faculdade, na vizinhança, no dia a dia, um só com Cristo. Um só com Cristo. Essa é a maior pregação. A maior pregação que existe no mundo é a gente ser um só com Cristo. E as pessoas veem Cristo ao olharem para nós. E a nossa vida, nossa maneira de ser, fala alto e forte e claramente, sem a gente abrir a boca. Está falando alto, está falando claro, está falando claramente. Muitas vezes sem a gente abrir a boca. E quando a gente abrir a boca, vai ser para confirmar. Vai ser para testificar aquilo que as pessoas já veem. E aí, para finalizar toda a mensagem agora, ele diz: eu dei a eles a glória que tu me destes, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviastes e que os amas tanto quanto me amas. Meu Deus. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde estou. Então eles verão toda a glória que me deste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço. E esses discípulos sabem que tu me enviaste. Eu revelei teu nome a eles e continuarei a fazê-lo. Então, teu amor por mim estará neles e eu estarei neles. Fiquem de pé, quem quiser, por gentileza, quem puder. Meu Deus. Meu Deus. O quanto o Espírito Santo não é dado por medida, mas o quanto de nós entregamos a Cristo, o quanto de nós Ele tem, o quanto dos nossos pensamentos, do nosso tempo, dos nossos sentimentos, o quanto do nosso coração Ele tem. Que seja tudo, que seja total, e que sejamos um só com Ele. Um só. Um só. Precisamos nos esvaziar para sermos cheios. Precisamos morrer para termos vida. Precisamos deixar de existir, desaparecer, para que Ele apareça e prevaleça. Precisamos nos casar com Ele. Precisamos renovar esse casamento. Precisamos cuidar desse casamento com Cristo. Cada caso é um caso e cada um tem o seu momento ou sua condição espiritual. E o próprio Espírito Santo vai revelando e mostrando a cada um qual é a sua situação, sua condição.